Da parte de quarta-feira, Amã e Satanás. Amã é um símbolo perfeito de Satanás. Um homem cheio de ódio, vingativo e que tentou matar o povo de Deus. Na história da rainha Esther, conhecemos Amã, que tinha sede de posição, sede de poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Isso está em Esther, capítulo 3, verso 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Assim como Lúcifer era o mais importante e mais poderoso anjo do céu, assim também Amã era abaixo do rei, o mais poderoso oficial do rei. Por isso, Amã é um símbolo perfeito de Satanás. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, que você pode ler em Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 15, e também em Isaías capítulo 14, versos 12 a 15, ali descreve a queda de Lúcifer, aquele que queria ocupar o lugar de Jesus lá no céu. Porque ali em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15, é o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, que conversa com Lúcifer, dizendo: como caíste do céu, estrela da manhã. Satanás queria ser a estrela da manhã. Mas Jesus Cristo diz em Apocalipse 22, verso 16, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Mas Satanás queria ocupar o lugar de Jesus. Ele era anjo, mas queria ser Deus, queria ser adorado. Isso está em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Por isso ele foi expulso do céu. E queridos, em Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 15, fala que Lúcifer foi criado como um anjo perfeito, um querubim perfeito, mas ele se corrompeu por causa da sua formosura e foi lançado do céu. Nós vemos um grande paralelo entre Lúcifer e Amã, porque Lúcifer, ele caiu do céu porque ele desejou o poder, o trono de Deus. E Amã também, embora ele tivesse o poder no império de Assuero, ele queria mais poder. Amã era inimigo maligno do povo de Deus, pois Amã se recusava a reconhecer a supremacia do Deus de Israel. No livro do Apocalipse, vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Satanás não desistiu de ser adorado. Em Apocalipse capítulo 13, verso 3 e 4, menciona que ele está sendo adorado através do papado. Aqueles que se submetem ao poder papal estão adorando a quem? Ao dragão, que é Satanás. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e aqui vamos ver o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Aqueles que se submetem à besta romana, à besta papal, estão adorando o próprio dragão. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Não existe hoje um poder superior ao papado. Todos os reis e rainhas, presidentes, governos, primeiro-ministro, todos eles vão a Roma buscar a bênção papal. Eles todos se submetem, não somente líderes políticos, mas líderes religiosos, igrejas cristãs e igrejas não cristãs. Todos estão indo para Roma, se submetendo ao poder papal. Queridos, o ecumenismo é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma. Todos estão adorando o dragão, porque estão se submetendo ao papado. É exatamente o que diz Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Isto se aplica aos nossos dias, ao tempo do fim. Não jogue isso para a Idade Média. Isto está no tempo do fim. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O poder papal tem poder agora no tempo do fim. A supremacia papal de 1260 anos da Idade Média, ele perdeu esta supremacia papal em 1798. Mas esta ferida mortal começou a ser curada em 1929, com a restauração do Vaticano como sendo um Estado.
e colocando o Papa, o Bispo de Roma, na posição de rei de Roma. Queridos, em 1929, através do Tratado de Latrão, começou a cura da ferida mortal. Esta cura ainda não se completou, porque ela vai se completar com a supremacia papal do tempo do fim. Quando a lei dominical for imposta, então começa a supremacia papal do tempo do fim, que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando que esta supremacia papal do tempo do fim será por 42 meses. Leio para você Apocalipse 13, verso 5. Não podemos tirar este texto fora do contexto. O contexto aqui é o tempo do fim, últimos acontecimentos na história da Terra. Capítulo 13, verso 5 de Apocalipse diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias. Ele fez isso no passado? Sim, mas vai fazer agora, quando a lei dominical for aprovada novamente. A história vai se repetir. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. No passado ele dominou o mundo com poder absoluto por 42 meses proféticos, 1260 anos. Agora a história vai se repetir. Acredite, meu irmão, a história vai se repetir, só que agora em tempo abreviado, 42 meses literais, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, verso 6, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Fez guerra aos santos na Idade Média, matando mais de 50 milhões de mártires. Fará guerra contra os santos de novo, agora quando a lei dominical for aprovada, na última supremacia papal agora do tempo do fim, fará guerra novamente aos santos e vencê-los. Por que vencê-los? Porque ainda existirão mártires. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Poder mundial, universal. Todos vão se submeter. Mas aqueles que têm um nome no livro da vida não se submeterão, diz o capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, meu querido irmão? Aleluia! Você não vai se submeter ao poder papal. Amã foi o símbolo perfeito de Satanás, que tentou matar o povo de Deus. Foi marcado o dia em que todos os judeus deveriam ser mortos. Por isso Amã simboliza Satanás, porque agora no tempo do fim, novamente o dragão, agindo através do poder papal, vai impor a lei dominical, o sinal da besta, e também vai impor um decreto de morte contra aqueles que não se submeterem ao poder papal. Abra sua Bíblia e leia comigo Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. É o dragão, Satanás, que dá poder à imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte. Eles se unem ao papado para o domínio mundial, para que também a imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos da América do Norte, falasse e fizesse que fossem mortos. Um decreto de morte agora no tempo do fim. Por isso, Amã é símbolo de Satanás, e o decreto de morte nos dias da rainha Esther representa o decreto de morte agora no tempo do fim. Bendito seja Deus. Por quê? Porque naquele tempo, naquele decreto de morte nos dias da rainha Esther, nenhum dos judeus morreu. E agora, no decreto de morte do tempo do fim, ele será aprovado após o fechamento da porta da graça. Por isso, meu querido irmão, no decreto de morte que haverá agora no tempo do fim, nenhum dos filhos de Deus morrerá, nenhum, porque será após o fechamento da porta da graça. Existem 2 decretos, o decreto dominical antes do fechamento da porta da graça, e neste tempo existirão ainda mártires. Mas após o fechamento da porta da graça virá o decreto de morte, e então o povo de Deus não morrerá. Jesus Cristo, nosso remidor, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele se manifestará vindo em poder e glória para nos resgatar, nos levar para o céu. Deus quer usar você como remanescente fiel para proclamar diante do mundo esta verdade presente. Isso é verdade presente. Que Deus te use na proclamação desta mensagem
na preparação de um povo para a volta de Jesus. Aleluia!